Nível 3. Corpo insalubre, mente insalubre. Desmoralização e tais áreas como vida familiar, serviço de saúde, relações sociais, relações interraciais, controle populacional e distribuição e relações de trabalho, eu chamo de nível da vida. A ideologia marxista-lenista, coberta de várias teorias sociais indígenas, contribuíram grandemente para o processo de colapso da família americana. Recentemente, a moda é mudar para a direção oposta, mas várias gerações de americanos cresceram em famílias desestruturadas. Agora já são adultos com déficit de uma das qualidades mais vitais para a sobrevivência de uma nação: lealdade. Uma criança que não aprendeu a ser leal à sua família dificilmente será um cidadão leal. Tal criança pode se tornar um adulto que é leal ao pensamento do Estado. A União Soviética, por exemplo, é um tanto reveladora neste caso. Na luta final para a vitória final do comunismo, a meta do subversor é substituir, da mesma forma que lento, indolor, o máximo possível, o conceito de lealdade para a nação para o de lealdade com o estado de bem-estar social, do grande irmão, que não dá nada e é capaz de tirar tudo, incluindo liberdades pessoais de cada cidadão. Se este objetivo é atingido com sucesso, o subversor não precisa de nenhuma ogiva nuclear e tanques e pode não precisar nunca da invasão militar física. Tudo o que é preciso é eleger um presidente de pensamento progressista e será votado para o poder pelos americanos, que tenham sido viciados com ajuda governamental e seguridade, como definido pelos subversores soviéticos. Olha o Obama aí de novo. Métodos muito similares estão sendo usados na área dos serviços de saúde e esporte, como parte da atividade com a intenção de manter a população saudável. Ao incentivar o profissionalismo nos desportos, ao invés de incentivar a participação esportiva individual, a maior parte dos adultos americanos que amam esportes assistem programas de esporte na TV, enquanto estão mastigando seus pretzels com suas cervejas, e não participando de atividades esportivas. Diferente da União Soviética, os esportes não são obrigatórios nas escolas de ensino fundamental na América. Vitórias expressivas de atletas soviéticos em competições internacionais de longe facilitam as ideias da supremacia do socialismo na área de saúde pública. Estão convencendo cada vez mais americanos da necessidade de imitar o sistema soviético e introduzi-lo nas escolas americanas. O que muitos americanos não percebem é que o que eles veem em suas telas de TV não é o esporte soviético real. A maioria da população da União Soviética não é nem um pouco atlética. Elas são doentes pela falta de alimentação adequada e pelo alcoolismo. Os atletas soviéticos são uma exceção criada pelo Estado para a geral deterioração na União Soviética. Um mito similar está sendo promovido nos Estados Unidos sobre a assistência médica gratuita na União Soviética. Enquanto eu trabalhava em Moscou, acompanhando numerosas delegações estrangeiras e mostrando a eles instalações médicas em clínicas e hospitais kolkhoz, meus convidados não percebiam que eu estava levando para estabelecimentos exclusivos especialmente preparados para inglês ver. Quando eu arrumei entrevista com médicos soviéticos falando com meus convidados sobre as gloriosas conquistas da cirurgia soviética, alguns deles não tinham a menor chance de confirmar se estas conquistas estavam disponíveis para as fazendas coletivas da União Soviética ou para os trabalhadores na Sibéria. Eles não tinham, e muitos americanos sabem disso, embora eles nunca tenham visitado o meu antigo país. Contudo, a tendência dos burocratas dos Estados Unidos é aumentar a assistência médica estatal, ao invés do fato que, como mostrado na União Soviética e em outros lugares, saúde socializada é abaixo dos padrões,
menos eficiente e definitivamente menos progressiva do que instalações médicas privadas dentro de um sistema de livre mercado funcionando apropriadamente. Desmoralização na área dos padrões de consumo de alimentos também é efetivo na introdução de coisas como junk foods. Não, os agentes da KGB não colocam produtos químicos na comida e bebida americana. Isso é feito por alguns mega monopólios americanos que operam com os mesmos princípios da Obchev soviética, Serviço de Alimentação Pública. Eles olham para os consumidores como unidades de consumo, não como indivíduos. Abolem a livre competição com pequenas indústrias alimentícias, que têm que tratar você individualmente para sobreviver economicamente. Estas gigantes da indigestão artificialmente criam sabores e pedidos de consumidores que provavelmente não interessam à sua saúde, mas certamente aos interesses do lucro monopolista. E aqui eu tendo a acreditar, pelo menos em parte, com os Ralph Naders americanos e grupos de defesa do consumidor, embora não compartilhe das suas ideias de como resolver o problema. Inter-relações étnico-raciais é uma das áreas mais vulneráveis para a desmoralização. Não existe um único país comunista onde grupos raciais são iguais e gozem de uma mesma liberdade para se desenvolverem culturalmente e economicamente como na América. Na verdade, não existem muitos países capitalistas onde minorias étnicas tão bem quanto nos Estados Unidos. Eu estive em muitos países do mundo e eu posso afirmar a vocês, queridos americanos, que a sua sociedade é a menos discriminatória. A solução comunista para o problema racial é final. Eles simplesmente matam aqueles que são diferentes e, teimosamente, insistem em permanecerem diferentes. Stalin jogou com populações inteiras de etnias, reajustando estonianos, letões e lituanos na Sibéria, realocando tártaros da Crimeia dos trópicos para regiões de permafrost e coreanos do Extremo Oriente para os desertos do Cazaquistão. Mas, infelizmente, um americano médio nunca se lembra desses fatos notórios quando sua atenção é desviada para fatos de discriminação racial doméstica por aqueles que professam a harmonia racial, junto com princípios e diretrizes socialistas. Por quê? Simples. Os guerreiros contra a discriminação racial nunca mencionaram esses fatos. Se os Estados Unidos fosse localizado em um outro planeta que não tivesse o comunismo, eu provavelmente concordaria com Martin Luther King Jr., quando ele disse que, aspas, os Estados Unidos é um país racista. Mas quando essa afirmativa é feita no planeta em que vivemos e na nação mais íntegra do mundo, eu digo para os seus guerreiros de igualdade racial: vocês são hipócritas e instrumentos, mesmo que involuntariamente, de desmoralização. A solução americana tradicional para problemas étnicos e raciais é lenta, mas eficiente. O crisol que eleva os grupos menos desenvolvidos para um nível superior. Funcionou por mais de um século da história americana e criaram a nação mais harmoniosa e produtiva da Terra. A solução atual para a desigualdade racial foi tomada emprestada da mitologia comunista. Igualdade de todos os grupos étnicos e raciais legislada pelo governo e forçada pelas burocracias estatais. Nós sabemos perfeitamente bem que nem raças nem indivíduos são iguais em todos os sentidos. Nós sabemos que cada nação e raça tem suas características peculiares, capacidades, tradições, mentalidade e capacidade para aprender e a velocidade de desenvolvimento de cada um. Ao fazer uma mímica da política nacional soviética sobre igualdade à América, simplesmente apaga as características inerentes a cada etnia que fez esse país ser grande. Muito brevemente sobre distribuição populacional, urbanização e desapropriação, a tomada de terra privada é a maior ameaça para a União Nacional Americana. Por quê? Porque o fazendeiro pobre frequentemente é um patriota muito mais do que os moradores ricos de uma cidade americana grande e congestionada.
Os comunistas sabem muito bem disso. Os soviéticos mantêm um controle muito apertado em relação ao tamanho de suas cidades pelo sistema de registro de residência na polícia chamado Propiska. Eles sabem perfeitamente que o fazendeiro irá lutar contra um invasor até a última bala em sua terra. Desprivilegiados ou massas urbanizadas, por outro lado, pode achar uma boa ideia defrontar o invasor com flores e bandeiras vermelhas. A alienação da população de terras de posse privada é um dos muito importantes métodos de desmoralização. E, finalmente, por último, mas não menos importante, chegamos à importante área: relações de trabalho. Eu não creio que eu tenha que falar a vocês sobre infiltração ideológica em algumas uniões de trabalhadores, sindicatos nos Estados Unidos. Esta é uma parte bem documentada de nossa história. A Escola Internacional de Sindicatos de Moscou, uma incubadora da KGB para agentes, se ocupa de fazer a infiltração física dos sindicatos, e isso também é bem conhecido, mesmo para a CIA de fato. O que eu gostaria que você pensasse sobre hoje é isso: que tipo de moralidade faz enfermeiras deixarem pacientes doentes e moribundos que estão em camas de hospitais para fazerem greves por 50 centes por hora a mais no pagamento? Ok. Por $1 a mais? O que faz eletricistas sindicalizados deixarem uma cidade sem energia no meio de um inverno rigoroso e deixar várias crianças em comunidades favelas desprivilegiadas congelarem até a morte? Quão desesperado por dinheiro tem que estar um motorista de caminhão sindicalizado para atirar fatalmente em um colega fura-greve e pai de 5 filhos? Certamente, cada indivíduo americano que comete esses fatos escandalosamente amorais não é tão cruel e egocêntrico. E, convenhamos, nem tão quebrado assim. Então por quê? Minha resposta é desmoralização ideológica. O processo de barganha, negociação no mercado de trabalho americano em várias instâncias não é mais motivado pelo desejo de melhorar as condições de trabalho e salários. Em vários casos não é absolutamente negociação, é chantagem. E no processo de crescimento ilimitado dos poderes dos sindicatos, o trabalhador americano perde a única relevante e real liberdade que ele tem nesse país: a liberdade de escolha, de trabalhar ou não trabalhar, ou por quanto. Se um indivíduo prefere trabalhar por um pagamento menor, e isso tem que ser sua escolha individual e livre, ele frequentemente não é mais capaz de fazê-lo. Eu só mencionei o que acontece com os fura-greves na América. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário.